Hoje nós vamos estudar a lição 8, Jó capítulo 28. O tema é sabedoria. Sábios ou iludidos, as condições necessárias para que um homem se torne sábio. Nós vamos fazer a leitura como está aqui na revista, no ponto 1, versos de 1 a 11, no ponto 2, 13 a 19 e no ponto 3. 20 a 28. Onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Percebemos que no livro de Jó, seus amigos chegam querendo ser sábios. Nós sabemos aqui isso. E nós vimos que não tinha sabedoria. Pelo menos não tinha sabedoria de uma forma completa. A gente vê que a pessoa fala um tanto de verdade e misturado ali algo incompleto, quando não algo mentiroso. Por isso eu tenho muita dificuldade com especialistas, porque eu acredito que ninguém é especialista em nada. Nós estamos vivendo num mundo de tanta ciência, então quando alguém chega e sabe tudo, está meio desconfiado dessa pessoa aí, né? E a gente está vendo isso, né, quando as pessoas se levantam para falar sobre diversos assuntos, dar os seus palpites, mas será que realmente são sábios? E aí a sabedoria, ela não se limita ao conhecimento, né? Eu citei aqui o conhecimento, mas por mais que a pessoa seja realmente sábia, sabe tudo lá de uma profissão, será que ele é sábio? Então, aí é o ponto da lição, sobre aonde está a sabedoria. E a gente pode responder já, né? Está em Deus. A sabedoria não está no conhecimento, não está na técnica de alguém, não está na humildade de alguém. A sabedoria está em Deus, e Deus dar essa sabedoria para nós, para que nós possamos agir corretamente. Ainda na introdução, que diz: estas palavras refletem a inquietação universal sobre a origem e a natureza da verdadeira sabedoria e entendimento. Eu estava dizendo há pouco, não se trata apenas de um desejo por conhecimento intelectual, podemos dizer técnico, financeiro, profissional, né? Mas uma busca mais profunda pelo discernimento que orienta a vida e molda as escolhas. É o entendimento genuíno, que não se encontra em qualquer lugar. Então vamos lá, ponto 1. Vamos fazer a leitura aqui, Jó capítulo 28, versos de 1 a 10. Eu vou pedir para o Obed fazer essa leitura. Jó 28, versos de 1 até 11. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina, o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas, e na densa escuridade abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecido dos transuentes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina ignora,
e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Essa primeira parte aqui, como diz a lição, Jó descreve a habilidade do homem de extrair tesouros da terra, como prata, ouro, ferro, cobre e safira. Como esses recursos são minerados e processados. Está falando da habilidade humana. E Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Muitos atributos que a gente chama de comunicáveis, atributos que nós temos, ou seja, qualidades e coisas que nós podemos fazer, porque nós somos criados à imagem de Deus. E aí você vê, a capacidade humana na agricultura, nas construções, as invenções, como o homem tem capacidade de realizar coisas que nós nem imaginamos, construções belíssimas. A questão da aviação, um homem criar lá um jato que vai lá no outro planeta, são progressos que Deus deu possibilidade aos homens fazer. E aí a gente podia simplesmente ligar uma coisa na outra, São sábios. Uma pessoa que sabe construir um avião, uma pessoa é muito sábia, mas na sabedoria, na definição de sabedoria que nós queremos aqui, podem ser sábios ou não. Então depende da habilidade humana. Aqui diz, apesar de todo o progresso, o homem não consegue encontrar a sabedoria verdadeira por meio de seus próprios esforços. Então, não é por meio dos esforços. O homem pode chegar ao fundo do mar, à lua, mas ele por si mesmo ele não pode chegar à sabedoria. O homem, com a sua sabedoria humana, ele pode construir lá alguma coisa. Ele pode realizar, pode tocar um instrumento, ele pode fazer várias coisas. Mas a sabedoria é só quem realmente tem em Deus. Pelo contrário, como diz aqui, a Bíblia observa que homens, considerando-se sábios, tornaram-se loucos. Quarta-feira, uma das partes do nosso estudo sobre a idolatria, nós vimos a idolatria que ela não é algo apenas do indivíduo, mas ela é algo também realizada em grupo. E lá o exemplo foi a Torre de Babel. Aquelas pessoas, vamos nos juntar e vamos tornar o nosso nome célebre, vamos construir aqui uma torre alta, vamos fazer algo. E aí a gente percebe, o homem que foi criado para formar um povo, para adorar a Deus, agora é um homem que se junta para criar grandes construções para ser reconhecido. E na hora a gente vê o que acontece no mundo, Olha que grande empresário, olha que grande pessoa, que grande músico, olha que estrutura que eles têm. Vamos juntar para tornar o nosso nome célebre. E aí o medo que a gente tem é a tristeza quando isso chega na igreja. Vamos fazer aquela igreja linda, maravilhosa. Olha, a nossa marca aqui, a igreja tal, nossa, essa igreja é muito boa. Quantas vezes o foco se perde de adorar a Deus para adorar a si mesmo, a sua marca. E aqui a gente vê exatamente por quê. Porque o homem, considerando-se sábio, tornou-se um louco. A sua sabedoria, quando não é usada para adorar a Deus, ela se perde, ela se funde em algo que não é o melhor, em algo que não é aquilo que realmente deveria ser. Tem vários exemplos aqui, Zofar, falando de algo positivo, que Zofar falou.
afirma que o Senhor apanha os sábios na sua própria estultícia e o conselho dos que tramam se precipita. No verso 13. No verso 12 está falando exatamente sobre isso, que o Senhor frustra os astutos projetos. O homem pode ter um projeto, mas Deus pode frustrar esse projeto. Paulo falou sobre essa sabedoria como loucura. Esse texto que nós temos aqui no slide, Romanos 1, 22, fala sobre isso. Tiago disse que a sabedoria humana, ela é terrena, animal, demoníaca, caracterizada por inveja, amargura, sentimento faccioso. A gente vê como a sabedoria do homem é demoníaca, é maldosa. Ele começa a criar uma coisa e você fala, nossa, que bênção. Daqui a pouco aquela bênção se torna em algo horrível, lembra quando começou aquela história de drone? Olha que bonitinho, um drone vai sair, vai filmar a beleza do Criador, E aí a gente está vendo guerra hoje com drone. A pessoa pega um drone para destruir. E quando a gente vê essas pessoas criando esses ciborgues, sei lá o que é, esses animais de fé, aí daqui a pouco você já vê um com uma arma atirando lá, Como serão as guerras do futuro? Um monte de bicho comandado lá, no sentido de algo criado pelo homem, porque você vê lá um robô ajudando uma pessoa em casa, lavando uma louça lá, um robô, que bom, Mas daqui a pouco esse robô que lava a louça, ele vai lá matar alguém. Então a sabedoria do homem se torna loucura. Avanço científico, aqui diz que prometeria um futuro de prosperidade, na realidade mostra maldades, climas, conflitos, opressões e guerras. O que eu estava acabando de falar, Os avanços aparentemente não levam o melhor, a melhorar a terra, e muitas vezes parece que está piorando, as coisas estão piorando. Nós sabemos que existem recursos, existem tesouros, existem pessoas ricas, que uma pessoa rica poderia acabar com a fome no mundo, mas a gente percebe que isso não acontece, por causa da maldade, por causa de muitas coisas. Mateus 24:12 diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, terminando aqui esse ponto 1, que termina dizendo o seguinte, o capítulo 28 de Jó nos alerta para o erro comum de pensar que a notoriedade alcançada por algum feito ou conhecimento intelectual qualifica uma pessoa como sábia. Notoriedade não é sabedoria. A gente pode ver muito bem isso aí, que quem tem notoriedade hoje? Nosso país. Então a gente fica assustado, com as pessoas que são importantes, que têm notoriedade. As pessoas que estão sendo chamadas para fazer aí reportagens, pessoas que estão em evidência, Cada pessoa que não compensa nem a gente gastar tempo aqui falando dessas coisas e dessas pessoas. Sabedoria verdadeira está além da capacidade humana. Então esse é o primeiro ponto. O homem pode construir, o homem pode fazer diversas coisas, pode ter sabedoria para fazer coisas assim, construções maravilhosas, mas isso não significa que ter essa notoriedade significa que são sábios. Alguém quer nos ajudar aqui nesse primeiro tópico? Pode ficar à vontade, se quiser falar. Fazendo um paralelo, pastor, com a necessidade de crescimento espiritual, ou seja, de santificação, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E lá no mundo, quando o Senhor disse o homem construiu o avião, foram muitas tentativas. E nós temos o que temos hoje porque foram pegando o que o outro já tinha feito. Então o homem confunde o que é sabedoria. Se a sabedoria está em Deus, é em Deus que precisa buscar, não em cima do que já foi feito. Ele vai melhorando as coisas e acha que ele é o sábio porque ele deu o acabamento final naquilo que foi feito. E nós sabemos disso, que na nossa vida o acabamento final quem vai dar é o Supremo mesmo. Não são pessoas.
Então, tudo que o homem faz tem o seu valor, claro, até certo ponto, desde que isso seja usado para o bem. Mas a palavra de Deus nos deixa bem claro que a nossa sabedoria, ela vai se concretizar um dia, né? Quando estivermos na presença de Deus. Não precisamos mais buscar sabedoria em lugar nenhum. Nós estamos na fonte da sabedoria. Daí a necessidade que nós temos de nos esforçarmos, sim, como não? Tudo que já foi dito aqui hoje, se nós ficarmos olhando para trás, ficarmos olhando para o defeito disso, o defeito daquilo outro, nós estamos deixando de avançar. E nós podemos citar muitos exemplos bíblicos com respeito a isso. De pessoas que pararam no caminho para verificar o defeito disso ou daquilo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e a sua jornada ficou travada. Então, parece que a gente tem que acordar para a vida e olhar para frente mesmo, olhar para o alto, buscar as coisas de cima, porque as daqui, elas ajudam, elas são necessárias, tantas quantas, mas elas não bastam. Nós precisamos da sabedoria do alto. Isso se consegue como? Por isso que eu disse fazer um paralelo, através do nosso conhecimento espiritual, de buscarmos santificação, de avançarmos, de querermos, de lutarmos por isso, não medirmos esforço. De outra sorte, amanhã ou depois, aquilo que a gente sabia era nada. Buscar, está mais lá para o final da revista, né? da lição, essa busca. Mas eu achei interessante que uma da ideia que a gente vai chegar também nesse ponto, que a lição vai mostrar que a gente precisa perceber que nós não somos sábios. Às vezes nós achamos que somos sábios, né? E nós somos só um pouquinho assim. E precisamos muito de buscar a Deus, né? E que sejam poucas as suas palavras. Às vezes quem fala menos erra menos, né? Porque se a gente sair aí falando sobre tudo, a gente vai ter dificuldade. E eu lembrei de uma frase de Timothy Keller que diz o seguinte: o teu futuro eu, sempre vai ter o teu eu presente como insensato e imaturo. Isso significa que atualmente és um tolo. Ele fala isso, né? Porque geralmente quando passam, nossa, lá 10 anos atrás, como que eu era imaturo, como eu não fazia nada. Aí ele fala, se você no futuro vai achar que você era imaturo agora você é um tolo. No momento você é o tolo, porque você vai crescer daqui a um tempo, então calma, né? Quantas vezes a gente perde essa oportunidade, né, nesse sentido. Vamos para a segunda parte, 13 a 19, eu pedi para o presbítero Pedro fazer a leitura, de Jó 28, 13 a 19. No 12, né? Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela o ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Isso. Essa segunda parte aqui, então, mostra que o homem também não pode comprar a sabedoria. Alguém poderia dizer, o homem não pode adquirir a sabedoria pelo conhecimento, né, no sentido de que pelas suas grandezas pessoais, mas quem sabe esse homem mesmo não sendo alguém tão sábio assim, pode comprar a sabedoria. Não pode comprar a sabedoria. E são vários exemplos dados aqui, capacidades comerciais, riquezas dos homens. A partir do verso 14 aqui, o comércio marítimo
encontrar umas rotas, mercadorias, né? Mesas de câmbio, né? Trocar uma coisa por outra. Você não pode trocar algo para ganhar sabedoria. Ou seja, a ideia aqui é mostrar que a sabedoria é o bem mais valioso do que muitas riquezas. A lista de bens aqui, né? Ouro de Ofir, ônix, safira, não podem ser usados para dar preço ou valor à sabedoria. Não é possível comparar a sabedoria com ouro ou com cristal. Então não podemos, né? A sabedoria é muito melhor do que tudo isto. Olha lá o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 14 e 15. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que as pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. E aqui a gente percebe, né, como nós pensamos, né, em quanto que o homem busca dinheiro, quanto que o homem busca poder. E aí Jesus vem e fala: você quer poder? Maior é o que? Serve. Você quer riquezas? Mais rico é o homem sábio que teme ao Senhor. Então, olha como as coisas mais importantes estão disponíveis para nós a partir da palavra de Deus. Que nós carecemos disso. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser alguém que se destaca, não no sentido de se destacar apenas, mas nós queremos que a nossa vida, já falei isso, que a nossa vida tenha propósito. Ninguém quer, eu vivi aqui e fiquei lá parado, lá não fiz nada, né? Você quer ter propósito na vida, tanto que uma criancinha pequena, se você dá uma pazinha lá para ela ajudar a fazer uma coisa, ela vai ficar toda feliz tentando ajudar, construir alguma coisa. Então, como ser grande? Servindo ao maior número de pessoas. Como ser rico, né? Quem não quer ser rico? Olha que grandeza. Por que a gente quer ser rico? Porque a gente pensa que a riqueza é algo que vai preencher algumas coisas da nossa vida, que o conforto, que as experiências que o dinheiro produz são importantes. E aí Deus vem e fala: a sabedoria dá uma experiência muito maior. Tudo que você pode desejar não é comparável a ela. Já pensou essa frase? Tudo que você pode desejar, tudo não é comparável à sabedoria, que a gente vai chegar lá na definição, que é temer ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor. Então deixa eu voltar aqui. Jesus falou a respeito dela, comparando também com tesouros. É a parábola lá da pérola de grande valor, que você encontra e vende tudo, deixa tudo, porque você considera aquilo de grande valor. Isso é o reino dos céus. Aquele que tem o reino dos céus, ele já não se importa, no sentido de que ele não vai colocar nada no lugar do reino dos céus. Aquele que conhece ao Senhor, que conhece o reino dos céus, ele vai ter as outras coisas como Paulo diz, né? Como refúgio, como outras coisas. E aquilo que não faz parte das coisas que eu preciso para chegar a Cristo, não são mais importantes. Eu vou dar uma pausa aqui, trazer aqui um texto que, lido nesse contexto, tanto também no contexto que a gente está falando nas quartas-feiras de idolatria, tem muito a ver. Lá no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7, tem uma passagem muito conhecida, e a gente não vai ler, mas vai pegar aqui na sequência tudo o que está
ligado. Aqui ele começa a partir do verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, e aí é onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Depois ele coloca: são os olhos as lâmpadas do corpo, ou seja, aonde que está o coração? Se o teu coração, os seus olhos, coração, forem bons, você estará bem. Se os teus olhos forem maus, você estará em trevas. Continua dizendo: ninguém poderá servir a dois senhores, porque a gente entende que nós temos Deus, buscar, não acumular os tesouros da terra, mas os tesouros do céu. E muitas vezes a proposta que vem a nós é: não, eu tenho um pouquinho de Deus e um pouquinho desse mundo, vou ter dois senhores. Não, vocês não podem servir a dois senhores. E aí está o texto que fala sobre a ansiedade. Por que acontece a ansiedade? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, aquele que está buscando acumular tesouros no lugar de buscar o reino dos céus. E aí ele vai viver ansioso pela vida, pelas coisas que tem que resolver. Por quê? A gente anda ansioso pela busca de algo. E nós sabemos que a nossa principal busca é o Senhor. Tanto que esse texto, ele termina como? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Antes ele falou: os gentios é que procuram todas essas coisas. Então repare aqui, não queremos delongar, mas toda essa estrutura faz parte do que nós estamos falando. Você vai buscar o lucro, a prata, ser bem posicionado na sociedade, você vai buscar os elogios, você vai buscar o dinheiro, ou você busca o reino dos céus, ou você busca temer ao Senhor, e você tem todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não é que a gente não vai usufruir desse mundo, nós vivemos nesse mundo. Enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos de roupas, nós precisamos de alimento, precisamos de muitas coisas. Mas essas coisas não podem ser o nosso Deus, não podem ser o motivo da nossa ansiedade. Que é ansioso está aquele que colocou no coração aquilo como uma busca, nesse sentido. Mas voltando então para a nossa lição, mais preciosa, é o ponto 2, mais preciosa que as maiores riquezas é a sabedoria. E aí entra aquele tópico que eu disse. Jó 28 nos faz perceber quão rara ela é e como é difícil de achar alguém que a possui. Os homens mais habilidosos podem não ter, os ricos também não podem comprá-la. E o desafio é reconhecer a nossa carência de sabedoria, e ao contrário do que pensam os homens, nós não possuímos, ela está muito longe de nós. Nós estamos muito longe da sabedoria. Quisera, a gente estar diariamente tomando atitudes bem sábias em tudo que a gente faz. A gente sabe que não é assim. O mais sábio aqui entre nós, não sei quem se candidataria, sabe que ainda está longe dessa sabedoria. Basta a gente anotar os nossos atos durante a semana, às vezes que nós nos afastamos de alguma coisa, às vezes que nós tratamos mal alguém, ou às vezes que nós pensamos mal, ou que nós tomamos atitudes erradas. Quanto nós estamos distantes da sabedoria e quanto nós precisamos da sabedoria. E aí entra o ponto 3 aqui.
obtida apenas na revelação de Deus. Vou pedir para o Reginaldo fazer a leitura aqui de 20 a 28. Antes, se alguém quiser falar, irmãos, eu esqueci aqui de dar a palavra. Querem nos ajudar? A gente leva o microfone aí. Vamos ler, se depois alguém quiser falar, fique à vontade. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-se e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Isto, ponto 3, obtida apenas na revelação de Deus. O homem por si só não pode encontrar sabedoria, mas Deus conhece seu caminho e sabe onde ela se encontra. Lembrei daquela passagem que nós lemos domingo passado, parece, que fala que quem conhece as coisas de Deus é o Espírito, o único que conhece as coisas de Deus. E depois diz, Ele nos deu o seu Espírito, ou seja, nós podemos ter o entendimento à medida em que nós temos o Espírito de Deus. A sabedoria não é alcançável, mais uma vez repetindo, pela engenhosidade humana ou pelas riquezas, mas isso não significa que ela não exista ou que ela seja inacessível. A sabedoria existe e ela é reconhecida, né? Nós sabemos que ela é de Deus e ela vem de Deus. Deus onipotente, Deus onisciente, possui atributos incomunicáveis. Nós falamos dos atributos comunicáveis, né, que Ele nos dá, no sentido de que nós somos criados à imagem de Deus, com conhecimento, com muitas qualidades. Mas existem atributos incomunicáveis. Por exemplo, nós não temos a sabedoria de Deus no sentido perfeito, né? Como nós estudamos no domingo passado, né? Deus sabe tudo, Ele conhece, sabe quando me assento, sabe quando me levanto, eu não tenho para onde me esconder de Deus, sabe os meus pensamentos, a minha palavra não veio à boca, Ele já sabe, Ele sabe todos os meus dias estão contados. Nesse sentido, nós não temos essa sabedoria de Deus, mas Ele nos dá a sabedoria em relação a muitas coisas, pois nós podemos sim, em Deus, ser sábios. Nós somos sábios para a salvação, nós somos sábios para discernir a palavra do Senhor, aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar e assim por diante. Mas isso também vem de Deus e vem dessa comunhão que nós temos para com Deus. Aqui ele fala, né, a respeito dessa questão da sabedoria de Deus ser inacessível em alguns aspectos, usando o exemplo do vento, quando ele disse para Nicodemos sobre o novo nascimento. Ele fala também sobre a questão do vento, que você não sabe de onde vem, para onde vai, assim é o Espírito do Senhor. Então nós não sabemos como Ele age, mas sabemos que Ele age em nós, e essa sabedoria de Deus vem das demais variadas formas. Deus não apenas sabe onde a sabedoria se encontra, mas Ele é a fonte
e a possui. O Salmo 104, 24 afirma que com sabedoria o Senhor fez todas as coisas e que ela foi estabelecida desde a eternidade antes do início da terra. O Senhor é o único que pode ensinar a sabedoria. Quando você quer saber, aprender alguma coisa, você vai até alguém que sabe. Às vezes a gente morando numa cidade do interior, talvez não tenha um especialista para determinada coisa, você vai ter que procurar em algum lugar que exista. Sabedoria não está no dinheiro, não está nas pessoas, não está somente em Deus. Somente buscando o Senhor, assim nós vamos encontrá-la. Por que então ela é rara, como nós falamos há pouco? Ela é rara porque nós muitas vezes estamos afastados do Senhor. Nós não estamos buscando a comunhão com o Senhor como deveríamos. E assim, nós achamos que somos sábios, mas não somos, né? E às vezes até nos surpreende, nós somos até sábios demais, perto do pouco que nós buscamos a Deus, né? Você vê pessoas assim que, nossa, a pessoa aparentemente é uma pessoa muito sábia, mas esta não necessariamente tem a sabedoria da forma perfeita. E a gente vai perceber que essa sabedoria principalmente está relacionada à nossa salvação, à nossa vida eterna, ao conhecimento de Deus. Tiago ensina que a nossa necessidade de sabedoria deve ser suprida ao pedi-la a Deus, que a concede generosamente. Ora, se o maior tesouro, a maior riqueza é algo que existe em Deus e Ele nos proporciona, o que nós estamos fazendo? Aí que a gente tem que ter um caderninho de oração e colocar número 1, pedir sabedoria. Aí 2, aí você vai. Porque quando Salomão foi questionado, o que você quer? Ele disse, eu quero sabedoria. E Deus disse que ele fez a melhor escolha, o melhor pedido. Com sabedoria a gente pode fazer tudo. A gente pode tomar decisões acertadas. A gente pode ter controle, né? Domínio próprio. A gente pode todas as coisas tendo este tesouro que é a sabedoria. Provérbios capítulo 1, 2 a 5 fala sobre que a sabedoria ela é tanto para os simples, jovens, quanto para os sábios, instruídos. E aí a gente lembra aquela questão, né, que a gente falou no início. Talvez a gente considere sábio, por exemplo, uma pessoa que tem uma sabedoria financeira. Tem gente que é sábio para ganhar dinheiro, sábio. A gente pode considerar sábio alguém que toca um instrumento. A gente pode considerar sábio uma pessoa, geralmente considerar sábio aqueles que estão ressaltando, né, digamos assim, sobressaindo sobre os outros. Mas aqui diz, não, a sabedoria ela é para o jovem. Podemos pensar, na sábio é só o velho, o idoso, né? Agora eu já tenho uma determinada idade, já passei por tudo, né? Quem que é você, menino, para querer me ensinar, né? Eu sei mais. E aqui diz, não, a sabedoria não é só do idoso, não é só daquele que tem instrução, mas ela é das pessoas mais simples. E se buscar Deus, jovem, você vai ser muito sábio. A sua juventude já ser sábio, já ser forte. E a gente percebe, né, o quanto a questão não está na pessoa, no talento, em quem essa pessoa é, mas em Deus. E essa questão do simples também, né, é muito interessante. Quantas vezes você vê uma pessoa toda cheia de cursos, cheia de coisas, e vai lá e fala, e começa a falar, você percebe, nossa, que pessoa, né? Que pessoa que não vale nada, não tem sabedoria. E aí você vê uma pessoa muito simplesinha, que não tem condições, você acha que aquela pessoa
digamos assim, isso aí eu passo para trás. Né? Quando a pessoa abre a boca, você vê quanta sabedoria. Está muito lá na frente de outros. Né? Então, nós devemos valorizar o homem e a mulher que conhece a Deus, que busca a Deus, independente da situação, da idade, né? E da questão financeira. Terminando já esse tópico. Mas então, por que tão poucos a possuem? É o que eu falei há pouquinho, né? Porque lhes falta o temor do Senhor. Ao rejeitar a Deus e seus caminhos, o homem também rejeita a sabedoria e evidencia seu compromisso com a loucura. Às vezes eu cito aqui que hoje em dia existe de tudo nessa internet, né? Então, se você for procurar lá, tem fofoca gospel, né? Imagina, as coisas. É gente que gasta tempo para descobrir o que está acontecendo de errado em alguma igreja, né? Ou com um problema, um pecado de um pastor ou de um cantor, e vai lá e vocês viram, né? Infelizmente, a gente fica assustado, mas não devia, né? Mas cada coisa que acontece, às vezes você pensa ali uma cantora lá tão famosa, né? Ou uma igreja, e você percebe o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E a gente percebe que, ao rejeitar os caminhos de Deus, se evidencia loucura. Não é porque uma pessoa toca bem o instrumento, porque tem uma banda famosa com milhares, milhões de seguidores, é que ela é mais crente do que a bandinha da sua igreja, lá, 2 ou 3 que estão cantando ali, sem tantas coisas. Mas não estou dizendo que essa que é grande, que tem milhões de seguidores, ela é mais pecadora do que a outra, não. Às vezes, em todo lugar, né, a gente costuma rotular. Houve há pouco, acho que eu citei aqui, hoje o termo chama expose, né, tipo expondo tal. Eles criam tipo, um vídeo falando sobre isso. Fizeram a respeito da igreja Hillsong. Você assistia aquilo lá, você pensa, nossa, essa igreja... Mas não é a igreja, são pessoas, é um determinado líder, é uma determinada parte de grupo, não é a igreja inteira. O problema é que certas igrejas que têm um líder, que quando aquele líder cai, é como é o nome dele que aparece em tudo, é mais difícil se desassociar, né? Você pega Bola de Neve, você lembra do Rina, você pega Hillsong, lembra lá do nome lá do pastor, e de repente você vê uma dessas pessoas lá, é divórcio, é briga, gente, é pastor na live falando que vai matar o outro, sabe? Eu não vou ficar citando aqui, mas tem cada coisas absurdas, né? Por quê? Porque rejeitou a Deus, e a sabedoria foi-se, e o compromisso com a loucura veio. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, se nós não estivermos buscando a sabedoria de Deus, porque é fácil você vestir uma sabedoria, você comportar-se como alguém dentro de uma comunidade, mas na verdade você está se afastando e vivendo uma loucura, e não há a sabedoria. Alguém quer nos ajudar? Porque tão poucos a possuem? Porque lhes falta o temor do Senhor. Paulo ensina que Cristo crucificado é o poder e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é considerada loucura para o mundo. Cada vez mais a gente tem visto, irmãos, as pessoas considerando loucura o que é sabedoria, e sabedoria o que é loucura. A sabedoria é buscar a Deus. O Roberto estava falando há pouco da santidade, da mudança, é levar a sério o que a palavra de Deus diz.
A loucura é a inversão total disso. É pregar um Deus de amor que não se preocupa com o pecado, ou cultuar a própria instituição no lugar de cultuar a Deus. Eu não quero ficar aqui falando da igreja evangélica em si, mas a gente esbarra e vê cada coisa que se entristece. Cultos a personalidades, a denominações, e não a Deus. Está falando que está louvando a Deus, mas as pessoas estão lá porque estão recebendo as homenagens. Temos que homenagear as pessoas? Temos, mas muitas vezes se foge. A sabedoria vira loucura, a loucura a sabedoria. E é o mesmo que a gente está estudando sobre a idolatria. É muito difícil apontar o dedo, identificar. A gente tem que olhar a nossa vida mesmo, porque é um pulinho para cá, né? A pessoa pode estar cantando um solo lindo e maravilhoso para adorar e adorando a Deus, ao mesmo tempo ela pode estar adorando para receber reconhecimento. Como que eu vou olhar para o sujeito e falar, aquele lá está cantando para aparecer? Quem sou eu para olhar o coração de alguma pessoa? Então, por isso que nós precisamos examinar a nós mesmos e deixar um pouquinho mais os outros. E nesse termo é que a gente precisa buscar a Deus. Então vamos para o último tópico, o homem sábio. Ele é sábio porque mantém um relacionamento com Deus. Jó não apenas fala aos seus amigos, mas também conversa com Deus. Interessante o comentarista aqui, né? Diz que enquanto as palavras dos amigos de Jó são sempre direcionadas a ele, as palavras de Jó alternam entre dirigir-se a seus amigos e a Deus. E o que a gente percebe aqui então é voltar lá para o Jó 1:1. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele deseja estar na presença de Deus. Os amigos de Jó, aqui diz, relacionam o seu infortúnio a uma suposta iniquidade de sua parte. Já Jó, por outro lado, associa tudo o que está acontecendo às ações soberanas de Deus, que foi a lição da semana passada. Jó deseja estar na presença de Deus, deseja expor-se na presença de Deus, deseja ser restaurado, porque ele sabe que só Deus pode resolver a sua questão. É só a vontade de Deus para que cessasse a sua dor. Jó espera encontrar-se com Deus. O foco não é o sofrimento de Jó, mas sim se seu temor a Deus é sincero. Jó 28, o capítulo 28, reafirma pontos fundamentais dessa discussão. Que a questão principal é o temor do Senhor nas nossas vidas. E aí, irmãos, é um tema que, com certeza, nós precisamos fazer essa reflexão, esse cuidado de conversar, de buscar o Senhor, Sua palavra. Conclusão. Apenas aqueles que temem ao Senhor poderão receber a sabedoria do alto e se tornar sábios. Ou seja, qual a condição para se tornar sábio? Buscar a Deus. Não alcança-se pela capacidade, pelas riquezas, mas buscar ao Senhor. Entre eles estão Jó e todos aqueles que por meio do Evangelho receberam a Cristo como seu Salvador. Aplicação. Dentre os tópicos aqui eu separei esse tópico.
seus valores e ações pessoais, familiares, profissionais, eclesiásticos, têm sido guiados pelo temor de Deus e pela obediência à sua palavra? Então, como não errar as nossas decisões? Buscar a sabedoria de Deus. Na quarta-feira nós falamos que a questão é que voz ouvimos. Então, um salmo que nós lemos no início do culto falava sobre ouvir ao Senhor. Ouviram ao Senhor e foram atendidos, falaram com o Senhor e o Senhor respondeu. Qual é a nossa comunicação? Nós seremos sábios à medida que nós comunicamos com o agente correto. Se eu quero ser sábio em música, eu tenho que conversar com quem entende de música. Se eu quero ser sábio em música e piano, eu preciso saber alguém que entenda e toca piano. Se eu quero ser sábio, eu só posso ser sábio conversando com Deus. E aí a gente vem de onde que surgiu a idolatria e a iniquidade? Numa conversa de Eva com a serpente. Ela vem e fala: é certo que não morrerás, esse fruto é bom, sereis como Deus. Ouvindo essa voz, o homem deixou de ser sábio e tornou-se louco. Tanto que a gente ouve cada coisa hoje, você fala, essa pessoa é louca. E ela fala, não, eu sou sábia, eu sou sábio. Fala todo tipo de loucura, que não preciso citar aqui, né? Os irmãos conhecem muito bem as loucuras que estão sendo faladas aí hoje no mundo. Mas elas se acham sábias. Louco é você. O evangelho é loucura. Olha o nosso perigo, irmãos, porque a sabedoria pode ser ouvida e vista por nós como loucura, quando nós deixamos de ouvir o Senhor. Deus assim nos abençoe. Irmãos, nós vamos terminar e vamos cantar um hino.